A natureza nos inspira, pois ela é um alento. Renova-se sempre forte e solidária, disposta a servir e a respeitar. Semente de Deus que dá a vida e nos faz respirar. Olá, está começando mais um Cola na Manu. Estamos nesse espaço maravilhoso, lindo, no espaço do residencial Morada do Parque, com esta paisagem maravilhosa para falarmos sobre urologia e os tempos de pandemia. Escolhemos este local porque nos transmite paz e esperança de dias melhores. O Cola na Manu tem a honra de entrevistar o conceituado médico Dr. Marcelo Gomes, urologista. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo. Boa tarde, Manu, e boa tarde a todos os web telespectadores. É uma honra estar participando de um programa num momento tão difícil que enfrentamos. Você, com toda a criatividade, faz com que as pessoas cheguem mais informação e orientação para toda a comunidade da web. Dr. Marcelo, quando é que devemos procurar um urologista? A urologia, ela é muito ampla. Ela é para os pré-adolescentes, para as crianças, porque você tem as malformações congênitas, as fimose, e na pré-adolescência, na puberdade, onde você vai ter problemas com conceituação do seu órgão genital. E claro, a urologia não é só uma especialidade masculina, ela é uma especialidade também feminina, porque o cálculo renal acomete o homem e as mulheres. A incontinência urinária é uma patologia muito mais frequente nas mulheres do que nos homens, e a urologia também, ela abrange vários aspectos, tanto na parte da urologia geral, de infertilidade, como na parte oncológica. E também você pode ter acesso ao urologista para fazer o preventivo do câncer de próstata e também a hiperplasia prostática benigna, que é muito comum após os 50 anos de idade. Doutor, quando a gente anunciou que você estaria no nosso programa, teve uma paciente que solicitou que tivesse uma pergunta. E aí o nome dela é Marilene, tem 49 anos, entrou na menopausa há 2 anos, teve 2 filhos, um de parto normal e outro cesariana. Nos últimos meses, tenho notado que molho a calcinha, percurina ao tossir e espirro. O que fazer? Então, a resposta é a seguinte: a mulher, ela tem muito mais incontinência urinária. O que é incontinência urinária? É a perda involuntária de urina. Essa perda, ela pode ser por urgência, quando qualquer riso, qualquer situação que você tenha vontade de fazer xixi e não aguenta segurar, ou por esforço, que é aquela, você está fazendo uma atividade física, ou uma bela risada, ou um espirro, você pede xixi. Ou a mista, que é a associação da urgência com a perda pelo esforço. Isso é caracterizado muito mais em mulheres do que em homens por vários fatores. O primeiro é obesidade. Vivemos um fenômeno da obesidade. Então, o aumento da prensa abdominal faz um aumento da pressão na bexiga. A outra situação é o tabagismo. A outra situação é a multiparidade. E aí você tem o quê? Você tem a chegada da menopausa, a diminuição dos hormônios femininos, o estrógeno. E aí você tem uma menor vascularização da região uretral, fazendo com que você tenha uma perda de urina, ou por esforço ou por urgência. Então, assim, e uma outra condição é aquelas condições gerais que a mulher fica sem muito tempo prendendo o xixi, o uso inadequado do papel higiênico para higiene das fezes, a falta de beber água. Tudo isso ocasiona o quê? Uma hiperatividade detrusora. Então, ao mínima quantidade de xixi que tem na bexiga, a mulher começa a aumentar essa pressão e aí você vai ter perdas urinárias. Muito, muito esclarecedora, viu, doutor? Outra pergunta também que se faz muito é por que as infecções urinárias são tão recorrentes e principalmente em mulheres?
Então, a primeira situação que a infecção urinária é recorrente na mulher, pela a condição anatômica. A uretra feminina, ela mede 4 centímetros, a uretra masculina mede 20 centímetros. E você tem ali introito vaginal e ânus muito próximo. Então, o que que acontece? Por fatores de, repetindo novamente, a colonização de bactérias próximo ao introito, falta de ingestão de líquido, uma maior, aquela condição que a mulher começa a prender o xixi, consegue ficar por questões profissionais de 7 horas da manhã até meio-dia sem fazer xixi, tudo isso acarreta uma maior pressão intravesical. E o próprio, a uretra, ela tem 4 centímetros. No ato sexual, esse ósseo distal se aproxima do colo. Então a bactéria, ela entra na bexiga e acaba fazendo a famosa cistite. Por isso que tem um ditado que diz, um dia toda mulher terá uma infecção urinária, tendo bem-vinda ao clube das mulheres com cistite. Então você precisa adquirir hábitos, que depois da relação sexual, fazer um xixi, abolir o papel higiênico, na higiene das fezes, usar sabão e água, beber bastante líquido e evitar de prender esse xixi de 7 ao meio-dia. Então, quando está com vontade de fazer xixi, fazer com mais frequência, ir ao banheiro, principalmente as caixas de supermercados, professoras, entendeu? Que consegue. Já o homem não tem esse pudor todo, consegue fazer xixi em qualquer outro lugar. O homem, ele já faz, tem infecção urinária já mais tardio, depois dos 50, 60 anos, por conta da hiperplasia prostática benigna. Mulherada, sigam as orientações, porque foram importantíssimas. E para descontrair, mudamos um pouco de cenário. Doutor, o senhor que está na linha de frente, trabalha também no município de Vitória da Conquista, em relação a esse novo tempo do Covid-19, o que o senhor tem para orientar o nosso público? Manu, há séculos que não acontece nada e semanas que acontece um século. Hoje, com o Covid-19, as pessoas têm que mudar o costume, as maneiras e o comportamento. Até na parte dos hábitos saudáveis. Por quê? Porque eles estão vendo que o Covid, ele seleciona, além das pessoas idosas, ele seleciona o quê? As pessoas obesas, as pessoas que têm um hábito do tabagismo. Então, assim, tudo isso que está acontecendo vai chamar o mundo e as pessoas para mais próximo da família, para mais próximo de uma religião, para terem mais compaixão e solidariedade um com o outro. Então, assim, depois de 100 anos, acontece uma pandemia que sacode as estruturas do mundo. Mexe não só com a parte sanitária, como com a parte econômica. Então, hoje nós temos a primeira onda da doença, que são as pessoas que chegam acometidas do Covid e precisam ser internadas. A segunda onda, que é a onda da economia. A terceira onda, qual é a terceira onda? São as pessoas que não conseguem chegar ao hospital com um infarto, com um câncer. E a quarta onda, que está acontecendo e vai acontecer por muito tempo, que são as doenças psiquiátricas. Então as pessoas precisam estar alerta a tudo isso. Doutor Marcelo, e falando, né, sobre essa questão também, tem uma polêmica que a gente vê, que se tem discutido muito, sobre essa questão da prescrição de medicação. A gente vê que existe uma polêmica entre os médicos em relação a essa questão das prescrições e pacientes também fazendo automedicações. O senhor também pode esclarecer um pouco sobre isso? Na verdade, a medicina hoje ela é baseada em evidência. Você tem níveis de evidência. Nível A é quando você tem um estudo com uma quantidade grande de pacientes e daí você tira o resultado. Nível B, quando você faz uma comparação. Nível C,
um grupo pequeno, e o nível D, quando você faz um estudo retrospectivo. Você pega alguma coisa que aconteceu lá no passado e estuda. E você tem o nível 5, que são as evidências do especialista e do médico. E é o que está acontecendo hoje em relação à Covid. Estudos que estão sendo lançados, como o do Lancet, que pegou pacientes com a doença no início, no meio e até entubado, e pessoas que prescrevem a medicação já nos primeiros 5 dias de sintoma. E na experiência pessoal daquele médico, daquele especialista, ele vê bons resultados. Eu, particularmente, aprovo o uso da hidroxicloroquina, uma medicação que é conhecida desde 1940, que é usada na Amazônia para malária, é usada para artrite reumatoide. Eu aprovo o uso da azitromicina e também aprovo o uso da ivermectina. E aí o que vai acontecer? Esses níveis de evidência, eles vão aparecer no próximo ano. Doutor, pacientes que sofrem de disfunção erétil devem primeiro ser avaliados para verificar a presença de condições físicas e psicológicas subjacentes. O que caracteriza esse problema? Emanuele Brandão, a disfunção erétil, estudos mostram que 45% da população masculina no Brasil sofre algum grau de disfunção erétil. Você imaginar aí 12 milhões de homens com mais de 50 anos. E graças a Deus, na sua grande maioria, essa disfunção erétil é leve. Sobretudo a ejaculação precoce, influenciada pela ansiedade, que leva o estresse, e aí as causas emocionais, ansiedade, estresse, e aí você tem ejaculação precoce, depressão, síndrome do pânico. E aí uma grande parte da disfunção erétil orgânica, você tem 45% causas vasculares, 30% diabetes, e aí você tem a hipertensão como um fator importante na disfunção erétil, e medicamentos, sobretudo aqueles usados para hipertensão, acaba diminuindo o libido. Então, assim, hoje, com o advento das drogas facilitadoras da ereção, você não ouve mais falar, fulano é broxa. Então, o que acontece hoje? O estilo de vida, o diabetes, a hipertensão e o tabagismo, e o avançar da idade. Por que o avançar da idade? Porque quando você avança a idade, você não consegue desafiar a gravidade. E a ereção, é um desafio da gravidade. Então, o que acontece hoje? Se você tiver estilo de vida, você controlar a hipertensão arterial e, sobretudo, o diabetes, você vai conseguir ter ereções satisfatórias. Dr. Marcelo Gomes, agradeço a sua presença no canal Cola na Manu. Sem dúvida, foi uma entrevista esclarecedora. Muito obrigada, doutor. E aí, o senhor pode deixar suas considerações finais. Assim, eu agradeço o convite da Emanuele Brandão participar desse programa interativo com os webs telespectadores e dizer para a comunidade que fico muito feliz em ter a enfermeira Emanuele Brandão fazendo uma atividade tão importante e dizer para todos que a Emanuele está pronta para novos desafios. Agradeço a todos, os parceiros também que nos prestigiaram. Um grande abraço, até a próxima e não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sino de notificação, compartilhe com os amigos, dê um joinha e cola na Manu.